sobre arbitragem. A essa altura, não acho que seja novidade, que a arbitragem é um meio heterocompositivo de solução de controvérsias, ou seja, o árbitro efetivamente decide, ele impõe a decisão às partes, mas a origem do poder do árbitro é o consenso das partes. As partes decidirem tirar o litígio do Poder Judiciário, não resolver o litígio perante o Poder Judiciário, e sim confiá-lo a um árbitro ou tribunal arbitral, porque a arbitragem pode ser de árbitro único ou de uma pluralidade de árbitros, o que é mais comum, né? Daí se falar em tribunal arbitral, com base nessa solução consensual, se escolhe o árbitro ou os árbitros e eles decidem de forma imperativa, substitutiva, vinculante o litígio. Para que as partes possam escolher esse meio de solução de controvérsias, elas precisam ser partes capazes, de acordo com o direito civil, ou seja, pessoas físicas capazes, as pessoas jurídicas que desde sempre são capazes, e o litígio deve envolver direitos patrimoniais disponíveis. As duas expressões, direitos patrimoniais e direitos disponíveis, sempre geraram discussão. No tocante a direitos disponíveis, durante muito tempo se discutiu se a fazenda pública poderia se submeter à arbitragem, porque os seus direitos supostamente seriam indisponíveis. E, ao longo do tempo, várias leis foram autorizando que a administração pública celebrasse convenções de arbitragem, até que em 2015 a lei de arbitragem foi reformada para dizer isso com todas as letras textualmente. Ou seja, eu acho que triunfou a ideia de que o direito da fazenda pública é disponível nos limites que a lei consente. Se a lei diz que a administração pública pode dispor do direito, ela, portanto, tem base para reconhecer que o direito é disponível. Se a lei diz que a administração pública pode celebrar a convenção de arbitragem, portanto, a lei consentiu com essa margem de disponibilidade do direito da fazenda pública. E direitos patrimoniais, isso ainda dá controvérsia nos conflitos envolvendo a fazenda pública, porque a fazenda pública, ela se dispõe aí para arbitragem para discutir dinheiro. Se uma empresa que tem um contrato com a administração pública tem que pagar uma multa ou não, se ela ficou devendo dinheiro, ou se ela tem direito a receber um valor a mais para recompor uma quebra da equação econômico-financeira do contrato. A fazenda pública se dispõe a isso, mas, de resto, não estaríamos no campo dos direitos patrimoniais e, portanto, não haveria arbitralidade. Fala-se, portanto, aí de uma arbitralidade objetiva quanto ao objeto, direitos patrimoniais disponíveis, e uma arbitralidade subjetiva, partes capazes que podem levar o conflito para a arbitragem. Alguns conceitos fundamentais. Professor, dizer que impõe a decisão é dizer que a decisão arbitral é título executivo? Sim, Mike, perfeito, exatamente isso. Quando o árbitro decide, condena uma das partes a pagar alguma coisa e a parte não cumpre a decisão arbitral, eu pego a decisão arbitral, levo para a justiça para executar, porque o árbitro ele só decide, ele só exerce atividade cognitiva, mas ele não exerce atividade executiva. Todas as medidas coercitivas, medidas subrogatórias, medidas de força que precisam ser tomadas para tornar concreto aquilo que o árbitro decidiu, tudo isso é feito perante o Poder Judiciário. Alguns conceitos relevantes. Arbitragem pode ser institucional ou ad hoc, né, do latim. A arbitragem institucional é aquela que é confiada a um órgão arbitral, uma instituição arbitral, uma entidade ou empresa, até não haveria obstáculo para que ela fosse constituída dessa forma, que cria um regulamento de arbitragem, que cria um serviço de arbitragem e o põe à disponibilidade das partes. Compõe um corpo de árbitros que podem ser escolhidos pelas partes, e é a forma
incrivelmente mais comum de uso da arbitragem. As partes, quando celebram uma convenção arbitral, dizem: vamos resolver o nosso conflito perante a Câmara de Arbitragem X. Aí nós temos a Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Federação das Indústrias do Estado do Rio, nós temos a Câmara de Arbitragem, que é extremamente famosa, recorrente, a Câmara de Arbitragem do Centro de Comércio Brasil-Canadá, da American Chamber of Commerce, são todos exemplos da Fundação Getúlio Vargas, tem a Corte Internacional de Comércio, a CCI, Corte de Comércio Internacional, que é sediada em Paris e que tem órgãos arbitrais espalhados por vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então, são instituições que têm um corpo de árbitros, pessoas que exercem essa atividade profissional, que se põem à disposição das partes. Esses órgãos têm uma estrutura para reuniões das partes do árbitro, tem uma estrutura para recebimento de petições das partes, tudo como o que seria equivalente a um serviço que é prestado pelo cartório judicial. O juiz da primeira vara civil do Foro Central de São Paulo tem à sua disposição um corpo de funcionários no primeiro ofício civil do Foro Central de São Paulo. Essas instituições fazem esse papel, e além disso, as instituições trazem o seu regulamento, que estabelece como a arbitragem vai funcionar, como é que eu requeiro o início da arbitragem, como é que as partes vão ser comunicadas dos atos praticados no processo arbitral, e assim vai. E em comparação com a arbitragem ad hoc, que seria a arbitragem muito rara de se ver, até porque ela teria problemas consideráveis, em que eu nomeio alguém como árbitro e digo: olha, eu faço um contrato aqui, eu nomeio o Heitor como árbitro e a hora que der conflito, a gente chama o Heitor para resolver o nosso conflito. O grande problema disso é que, número um, essa pessoa que for nomeada não vai ter uma estrutura já preparada para a tramitação desse processo arbitral, para os atos que precisam ser praticados, de comunicação de atos, de reuniões para colheita de prova, e assim vai. Segundo, o árbitro não é obrigado a aceitar. Então, alguém vai lá e coloca o meu nome como árbitro num contrato. Ô, Heitor, te nomeamos árbitro. Eu não quero ser árbitro. Não, obrigado, não aceito. E aquela cláusula se esvazia por ter sido indicado alguém que não queria atuar como árbitro naquele caso. Em terceiro lugar, faltaria um regulamento que essas câmaras trazem, e que a parte, ao escolher a câmara, ela escolhe junto o seu regulamento, muito embora seja possível que as partes convencionem que o processo vá se desenvolver de uma forma diferente daquilo que está previsto no regulamento. O regulamento é como se fosse um mínimo código de processo civil aplicável ao processo arbitral. Essa que é a verdade, mas ele é muito mais enxuto, muito mais sintético, até porque se empoderam as partes, a parte escolhe o que ela quer que ocorra no processo arbitral, e se as partes não entrarem em acordo, se empodera o árbitro, é ele que molda e define e preenche as lacunas do regulamento, enfim, ele tem esse poder. A arbitragem, para que ela possa ser instaurada, é preciso que exista uma convenção arbitral, que é justamente esse acordo de vontades, por meio do qual as partes renunciam ao direito de solucionar o litígio perante o Poder Judiciário e o confiam ao árbitro, que se incumbirá, então, de proferir essa sentença, que é uma sentença arbitral, mas equivalente de toda a sentença judicial. Aí a pergunta que o Mike colocou aqui no chat, de se é título executivo, sim, ela é para efeito de execução equiparável à sentença proferida pelo juiz no processo civil. Convenção arbitral é gênero que comportaria duas espécies: o compromisso arbitral e a cláusula compromissória. Compromisso arbitral e cláusula compromissória se diferenciam fundamentalmente pelo momento em que elas são celebradas, essas duas modalidades de convenção arbitral. O compromisso arbitral é celebrado quando o litígio já existe, o pau já quebrou, as partes já estão em conflito, e aí elas
podem, antes de judicializar esse conflito, ou até durante a judicialização desse conflito, ela celebra o compromisso arbitral, e o compromisso arbitral define, ó, este conflito será levado para a solução na arbitragem. A cláusula compromissória, ao contrário, ela é celebrada em tempos de paz, quando as partes ainda estão amiguinhas, estão se amando, elas celebraram um contrato, elas se abraçaram, elas brindaram com champanhe, e aí elas estão felizes, e elas falam, nossa, como nós nos amamos, nós nunca vamos brigar, mas caso a gente venha brigar, vamos colocar uma cláusula aqui dizendo que qualquer conflito oriundo deste contrato vai ser dirimido em sede arbitral. Compromisso litígio atual, já delimitado, pode ser feito antes de um processo judicial ter sido instaurado ou durante o processo judicial, hipótese em que o juiz extingue o processo e aí as partes vão para a arbitragem. Ou a cláusula compromissória, em que as partes, em tempos de paz, quando ainda estão, já estão em litígio, elas, quando ainda não estão em litígio, elas estabelecem que qualquer litígio futuro vai ser dirimido em sede arbitral. Posso lhes afirmar que a esmagadora maioria das arbitragens no Brasil, aí eu não posso dizer como isso se passa em outros lugares, mas a maioria dos processos arbitrais são instaurados com base em cláusula compromissória e não em compromisso arbitral. E isso se explicaria basicamente por duas razões fundamentais. A primeira razão, para que houvesse uma prevalência da cláusula compromissória em detrimento do compromisso, seria o fato de que o compromisso é celebrado quando as partes já brigaram. Elas podem ter dificuldade de chegar a um consenso, já que elas estão brigando, sobre qual órgão arbitral vai ser escolhido, sobre algumas regras que têm que ser definidas por elas para aquele processo arbitral. Então, o litígio já instaurado pode fazer com que elas não cheguem a esse consenso necessário à celebração do compromisso arbitral. E, portanto, a ideia de compromisso arbitral passa a ser muito rara, até porque uma parte fala assim, olha, eu vou brigar, mas eu tenho maior chance de perder. Se eu for para a arbitragem se resolve muito mais rapidamente do que o processo judicial. Então, eu vou perder mais rápido. Eu prefiro ficar brigando na justiça, que eu empurro esse problema mais para frente, e, portanto, quem sabe eu vou cansar meu adversário para conseguir um acordo melhor. Então, simplesmente, pode-se dizer isso, o compromisso arbitral não funciona. Ele no mais das vezes, não é efetivamente utilizado. O que vale realmente no dia a dia é a cláusula compromissória. Embora a gente chame de cláusula compromissória, tanto a convenção de arbitragem, tanto o compromisso arbitral quanto a cláusula compromissória, ou seja, as duas modalidades de convenção de arbitragem, são considerados como um negócio jurídico próprio, um negócio jurídico, inclusive autônomo, em relação ao contrato em que essa cláusula compromissória foi inserida. Tanto que o artigo 8, parágrafo único da nossa lei de arbitragem diz, a nulidade do contrato não induz a nulidade da cláusula compromissória e vice-versa, ou seja, a cláusula compromissória, embora tenha esse nome, a lei mesmo dá esse nome, nós não podemos considerar que é uma simples cláusula, é um negócio jurídico embutido em outro, mas perfeitamente separáveis. Assim como num contrato de locação, qualquer um de vocês aqui que tenha alugado um apartamento para morar em São Paulo, se vieram fazer faculdade aqui, vindos de outra cidade, alugam o imóvel, tem um contrato de locação e tem a fiança prestada pelo pai ou pelo cunhado. O cunhado é bom para fazer esse tipo de coisa, de prestar fiança, e você coloca ali que ele é fiador. A fiança é um contrato separado, embutido no mesmo instrumento, mas tecnicamente um contrato acessório ao de locação. Alguma dúvida até aqui, colegas? Deixa eu ver aqui. Qualquer pessoa pode ser árbitro ad hoc? Sim, qualquer pessoa maior capaz. Não precisa ser advogado. Em outros países, a Espanha, por exemplo, a lei de arbitragem fez uma reserva de mercado. O árbitro necessariamente tem que ter formação em direito. Aqui no Brasil, não. Tanto que você vê arbitragens em que o árbitro é engenheiro, é economista. Embora
ele vai ter muito mais dificuldade para desempenhar o seu encargo sem saber o direito, é natural. Então, no final, fica uma atividade quase que exclusiva de advogados, embora seja possível. No caso da ad hoc, é ad hoc com H, como o Alexander colocou aqui em cima, Bianca, ad hoc separado com H na frente. O indivíduo não quer ser árbitro. Na hora de celebração do contrato, pode trocar o árbitro, ele é convocado apenas no início do litígio e tem a opção de recusar. Nesse último caso, apenas se troca o árbitro, se esvazia totalmente a cláusula. Então vamos lá, a gente precisa trabalhar com outro conceito, que é a cláusula compromissória vazia e a cláusula compromissória cheia. Cláusula compromissória cheia é aquela que traz todas as informações necessárias à efetiva instauração do processo. Como você identificar como as partes vão escolher o árbitro, qual o regulamento a ser aplicado. Normalmente, a cláusula cheia é a da arbitragem institucional. A vazia é aquela que diz que as partes querem levar ao processo à arbitragem, mas ou já ab início, ou seja, a cláusula compromissória não diz quem vai ser árbitro, ou porque a cláusula compromissória, embora indicasse um árbitro numa arbitragem ad hoc, ele não aceitou, porque vejam, o árbitro não assina a cláusula compromissória, o árbitro pode nunca saber que algum dia alguém o nomeou como árbitro numa cláusula compromissória. Ele só vai saber realmente que houve essa indicação dessa arbitragem ad hoc quando efetivamente as partes se dirigirem a ele e dizerem, olha, te nomeamos aqui como árbitro. E se ele recusar, essa cláusula se torna vazia, ou seja, uma cláusula que simplesmente diz que as partes querem levar o processo para arbitragem, mas não diz como. Quando a cláusula compromissória for vazia, as partes têm que chegar a um consenso sobre como a arbitragem vai se desenvolver. E se esse consenso não houver, essa é uma novidade da Lei de Arbitragem de 1996, que é para nós a lei ainda em vigor, existe um procedimento judicial forçado de instituição de arbitragem, em que eu vou para a justiça para forçar a outra parte que está recalcitrante de efetivamente instaurar a arbitragem, eu vou para a justiça para pedir que o juiz supra o consentimento que faltou para preencher uma cláusula compromissória vazia. Com a cláusula cheia, isso não acontece, porque todos os regulamentos de arbitragem prevêem que uma parte pede a instauração, chama a outra. Se a outra não vier participar, problema dela. É como se ela se tornasse revel no processo judicial. O réu não é obrigado a se defender, ele é chamado e se oportuniza que ele se defenda. Se ele se defender, ótimo. Se ele não se defender, o problema é dele. As cláusulas compromissórias cheias de arbitragem institucional normalmente vão levar a esse resultado. Se indica um órgão arbitral cujo regulamento vai prever justamente que se uma parte vier e a outra não vier junto, o problema daqui não veio junto. Os tribunais desportivos têm natureza arbitral? Pedro, é uma ótima questão. Eu diria que não. Alguns tribunais esportivos podem sim ser acionados para atuar como se tribunais arbitrais fossem. Mas a justiça desportiva, até por força de norma constitucional, salvo engano, artigo 215 da Constituição, mas diz que a justiça desportiva é algo fora do Poder Judiciário, mas também não tem natureza arbitral. Até porque, para solucionar determinados conflitos relativos ao esporte, as partes não podem ir para a justiça e, portanto, se tiraria a característica essencial da arbitragem, que é essa voluntariedade. Então, seria um fenômeno que está a látere do processo judicial, do processo arbitral. A Lei 9.307 de 96, que é a lei de arbitragem que nós temos em vigor, ela tem algumas características bastante marcantes. A primeira é acentuar a aproximação da arbitragem com o processo judicial, ao ponto de, depois do advento dessa lei, a grande maioria da doutrina reconhecer que o árbitro efetivamente exerce poder jurisdicional.
e apenas né, minoritariamente há autores que negam o caráter jurisdicional, mas no limite reconhecem que há uma equivalência do poder exercido pelo árbitro em relação ao poder jurisdicional. E é marcante que essa lei, quando ela entrou, né, no nosso ordenamento, que ela tenha mudado até mesmo alguns termos que antes eram utilizados. Antes falava em laudo arbitral. O árbitro decidiria proferindo um laudo arbitral, quase que comparando o laudo do árbitro com o laudo do perito, que é um auxiliar do juízo, que tem conhecimento técnico sobre matérias que o juiz não domina e que precisam ser examinadas para esclarecimento dos fatos. Fala-se em sentença arbitral, justamente como eu respondendo aqui para o Mike disse, reconhecendo a arbitragem efetivamente como né, a sentença arbitral como algo equivalente à sentença judicial. Em segundo lugar, para garantir a eficiência, eficácia, a efetividade da convenção arbitral, se revalorizou a cláusula compromissória. Antes, a cláusula compromissória era considerada apenas um pré-contrato, que se a parte que celebrou a cláusula compromissória, dizendo que futuramente, se houvesse conflito, ela se submeteria à solução arbitral, a parte que quisesse instaurar arbitragem, a outra não quisesse, não acontecia nada e isso se resolvia em perdas e danos. Pouco importava se a cláusula era cheia ou vazia, o que, portanto, fazia com que a parte primeiro tinha que ter a cláusula compromissória, para depois, efetivamente, para instaurar a arbitragem, precisava ter um compromisso arbitral. Ou seja, a cláusula compromissória era um pré-contrato e o compromisso arbitral era efetivamente o contrato. O que a lei de arbitragem atual fez? Equiparou a eficácia da cláusula compromissória e do compromisso arbitral, dizendo que são duas espécies do mesmo gênero, convenção arbitral. Isso foi absolutamente fundamental para dar efetividade, porque, assim como eu mencionei de início, que é muito raro, muito difícil que alguém celebre compromisso arbitral, isso esvaziava a utilidade praticamente da arbitragem antes da lei de 96, porque a parte que sabia que ia perder, né, mesmo tendo celebrado cláusula compromissória, não queria depois celebrar o compromisso. O que a lei fez, dizendo assim, você pode instaurar o processo arbitral só com base na cláusula. Se for cheia, a gente usa o regulamento para ir direto para o desenvolvimento do processo a despeito da não participação de um dos litigantes. Mas, mesmo na cláusula vazia, eu tenho uma instituição forçada da arbitragem pela via judicial, a qual eu já fiz referência. Outra novidade da lei, que foi também fundamental para a eficácia da arbitragem, está na desnecessidade de homologar a sentença arbitral em juízo. Antes, eu precisava, depois que o árbitro decidir, levar para o juiz carimbar e dizer assim, olha, juiz, está tudo certo aqui, posso cobrar o que está nessa sentença arbitral, nesse laudo arbitral? O juiz dizia sim. E o juiz, ao fazer isso, ele tinha uma certa margem de controle sobre aquilo que o árbitro tinha decidido. Agora não, o árbitro decidiu, eu pego aquilo, levo para o judiciário e executo direto, não preciso de homologação. E, portanto, o Brasil, em 96, se colocou em pé de igualdade com as legislações mais modernas em nível mundial, o que, portanto, nos ajuda a reconhecer por que depois dessa lei de 96, a arbitragem entre nós floresceu. O Brasil é um país em que o número de processos arbitrais efetivamente instaurados e julgados é elevadíssimo. É um mercado que se expandiu rapidamente nesses praticamente 25 anos, desde que a lei foi aprovada. A lei foi aprovada e ela gerou, desde logo, uma certa polêmica, porque ela justamente dava essa força para a cláusula compromissória, inclusive permitindo a instituição forçada da arbitragem, e ela, mesmo a cláusula compromissória, impedia que a parte que a celebrou se voltasse ao Poder Judiciário.
eu celebro a cláusula compromissória, digo que se eu brigar com minha outra parte no contrato, no futuro, nós vamos levar esse conflito para ser resolvido em sede arbitral. Aí eu ignoro que eu celebrei a convenção de arbitragem, a cláusula compromissória, eu vou a juízo, proponho uma ação judicial como se eu nunca tivesse assinado a cláusula compromissória. Se o meu adversário não falar nada, o juiz não pode conhecer essa matéria ex officio. Assim como as partes puderam, pelo consenso, celebrar a cláusula compromissória, as partes podem abrir mão da cláusula compromissória. Portanto, se uma parte ignora a cláusula compromissória e vai a juízo, a outra parte também ignora a cláusula compromissória e não levanta a sua existência, o processo vai seguir perante a jurisdição estatal. Porém, se a outra parte invoca a cláusula compromissória, o juiz é obrigado a extinguir o processo sem resolução de mérito, dizendo assim, opa, não posso julgar isso aqui, lavo minhas mãos, vamos para a arbitragem. Isso entrou em vigor entre nós em 96, e aí em 2000, acho que foi quando começou o julgamento, em 2000, o Supremo Tribunal Federal examinou isso num acórdão célebre, que é o acórdão proferido na questão de ordem, na homologação de sentença estrangeira número 5.206-7, relator ministro Sepúlveda pertence. E ali a discussão era, essas regras que dão essa força para a cláusula compromissória, elas são compatíveis com o direito de acesso à justiça, com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão, ameaça, direito? Resposta que o Supremo deu, há sim constitucionalidade, porque não é a lei que impediu o acesso da parte ao Poder Judiciário, é a vontade da parte que fez com que o litígio não fosse examinado pelo Poder Judiciário. A parte celebrou a cláusula compromissória, manifestou a sua vontade de que o Poder Judiciário não atue, e ela, quando é parte maior capaz e o direito é patrimonial disponível, ela pode fazer o que ela quiser com esse direito, inclusive escolher que ele não seja dirimido, um conflito em torno dele seja dirimido perante o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, portanto, reconhece aí, com esse acórdão do Supremo, né, a constitucionalidade da Lei 9.307, particularmente os artigos 6º, 7º, 41, 44, artigos que dizem respeito à cláusula compromissória. E outros argumentos foram usados ali pelo Supremo, de que a arbitragem é voluntária e não obrigatória, de que a arbitragem também prevê um mecanismo justo de solução de conflitos, porque é pautado no contraditório, pautado em determinadas garantias que também são observadas no processo judicial, e, portanto, foi considerada totalmente constitucional a lei de arbitragem. Eu acho que o STF agiria de forma diferente se tivesse examinado algum caso, e eu hoje consigo identificar apenas um no nosso sistema, mas está lá perdido numa medida provisória de 2001 que continua em vigor, embora a medida provisória. Não sei se vocês sabem, as medidas provisórias, antes elas podiam ser sucessivamente reeditadas. Eu tinha medida provisória que estava na sua 35ª reedição, e o Congresso não falava nada sobre ela, e ela continuava vigendo. Em 2001, a Emenda Constitucional 32 acabou com essa folia, e a Emenda Constitucional 32 disse, a medida provisória tem um prazo de validade. Se o Congresso não votar essa medida provisória no prazo de validade, ela cai, ela não pode ser reeditada. E isso, inclusive, trava a pauta do Congresso. O Congresso é obrigado a parar o que está fazendo para analisar a medida provisória. Só que aquelas medidas provisórias que vinham sendo sucessivamente reeditadas, essas ficaram numa regra de transição aí, numa linha de que não há necessidade de que elas sejam reeditadas e elas também não travam a pauta do Congresso. Então, a gente tem medidas provisórias que, a despeito do nome provisórias, estão em vigor entre nós há quase 20 anos. Então, tem lá na MP 2221 de 2001, um caso de arbitragem obrigatória, mas é uma situação
bem específica de incorporação imobiliária, eu acho que é flagrantemente inconstitucional. Outros países têm, Itália, Portugal, Chile, tem casos de arbitragem obrigatória, aí eu acho que isso seria incompatível com a nossa ordem constitucional. Tranquilos até aqui? Como é negócio jurídico, pode haver vícios na convenção arbitral? Pode, sim. Foi a Débora que perguntou. Sim, Débora, pode haver. Só que, com um detalhe interessante, é o árbitro que decide se a convenção arbitral é nula ou não. É o chamado princípio, foram os alemães que inventaram isso, competens, princípio competência. Significa dizer que o árbitro é o julgador da sua própria competência. Ele é que vai dizer, se uma das partes arguir o vício da cláusula compromissória, se realmente existe esse vício. Se houver, ele declara esse vício e tira o time de campo, e aí as partes, sem mais a convenção de arbitragem válida, isso vai ser dirimido perante o Poder Judiciário. Tranquilo? Tranquila. Algumas questões importantes aí, que dão uma dimensão relevante para entender a arbitragem. Por que a arbitragem pode ser, em alguns casos, um meio mais adequado de solução de conflitos do que a solução judicial, dentro da perspectiva, né, de meios adequados? Liberdade para a escolha do árbitro. Eu escolho quem eu quiser, então, na justiça, eu vou entrar com uma ação perante o Foro Central de São Paulo, são 45 varas cíveis, cada uma com 2 juízes, são 90 juízes. Dos 90, eu posso gostar de 10, não gostar de outros 30, os outros não cheiram nem fede, o árbitro eu vou escolher aquele que eu sei que eu confio na sua capacidade, na sua seriedade, assim vai, na sua lianeza no trato com as partes. Então, liberdade da escolha do árbitro. Liberdade da lei aplicável, do procedimento, do local, do idioma. Eu posso perfeitamente, né, estabelecer num contrato que os meus conflitos com o meu adversário serão dirimidos de acordo com a lei do Estado de Nova York e que o idioma vai ser o francês e que nós vamos fazer esse processo arbitral, ele vai se desenvolver com sede nas Ilhas Maldivas, porque eu sou chique, rico e refinado, e eu quero, imagina que eu vou litigar perante o Foro de Carapicuíba, de Diadema, eu quero litigar perante um tribunal arbitral formado só por cidadãos de países de primeiro mundo, em que vamos falar francês e vamos aplicar a lei do Estado de Nova York. Brincadeiras à parte, essa é a mais pura verdade, a liberdade das partes em definir todos esses aspectos do processo arbitral faz com que ele seja mais interessante do que o processo judicial, especialmente quando a gente estiver falando de litígios que envolvem pessoas de países diferentes. Então, um americano, ele fala assim, justiça brasileira? Não quero. Se eu for fazer um contrato com alguém aqui, eu quero litigar num tribunal arbitral constituído de acordo com as regras da American Chamber of Commerce, e, portanto, sem a justiça. Segunda vantagem, sigilo. Arbitragem, via de regra, é sigilosa, exceto quando as partes dispuserem em sentido contrário ou quando a arbitragem envolver entes públicos. Aí é obrigatório que ela seja feita de forma pública, não sigilosa, não coberta por confidencialidade. A arbitragem é mais rápida, até porque o árbitro é remunerado, e umas das vezes regiamente remunerado, para exercer esse encargo. Essa remuneração que o árbitro recebe o faz, né, muito provavelmente agir de uma forma bem diligente, bem ágil, porque o árbitro profissional, o que ele mais quer é que as partes fiquem satisfeitas com o seu resultado, com o seu trabalho, veem que ele tramitou o processo com celeridade, que ele proferiu uma boa sentença arbitral, bem fundamentada, e portanto, voltem a escolhê-lo como árbitro em oportunidades futuras. A justiça, o juiz, ele vai
independentemente da sua produtividade, do trato cordial com as partes, ele no final do mês vai receber o seu salário, e, portanto, talvez do ponto de vista econômico, ele não tenha o mesmo incentivo que o árbitro tem para agir da forma melhor possível. O árbitro, inclusive, escolhe que casos ele quer trabalhar e, portanto, ele né, vai ter potencialmente mais tempo para dedicar para cada processo. Um juiz que está numa vara ali, que está subdimensionada, pode ter 10 mil processos. Um árbitro vai ter, simultaneamente, 10, 12, 15, 20 arbitragens, que seja mais do que isso, ele simplesmente não conseguiria dar conta, até porque os processos arbitrais são, no mais das vezes, processos que envolvem contratos mais complexos, valores mais elevados e, portanto, processos que demandarão mais trabalho, mais tempo do que, na média, seria um processo judicial. Eu, portanto, vejo aqui uma série de vantagens na arbitragem, mas também há algumas desvantagens. Fala-se ainda, né, e pessoas que não conhecem essa forma de solucionar conflitos, fala da desconfiança dos árbitros. Olha, eu prefiro confiar num juiz que, se fizer coisa errada, você tem a corregedoria para reclamar, o Conselho Nacional de Justiça. Contra o árbitro, o que você vai fazer contra ele? Não tem, para muita gente, portanto, o mesmo grau de confiabilidade que a justiça. Uma segunda desvantagem é o custo. Via de regra, a arbitragem é cara. A arbitragem, por exemplo, na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, você não bota o pé lá dentro para começar a brincar de processo arbitral por menos de 150, 200 mil reais. Árbitro único, com valor da causa baixo. Um processo arbitral cujo custo seja de, no mínimo, 150, 200 mil reais, para se justificar que as partes levem para a arbitragem, as cifras envolvidas, as discussões precisam estar para além de 2 milhões de reais. Ninguém vai levar um litígio menor do que esse. Ao passo que, por exemplo, na Justiça do Estado de São Paulo, o máximo de custas que eu vou recolher para iniciar um processo é 85 mil reais. Então, litigar na Justiça é muito mais barato. Mas aí também, a arbitragem tem todo o seu glamour, né? As salas de audiências arbitrais são acarpetadas, tem lanchinhos com sucos e petit fours para as partes degustarem nos intervalos da audiência arbitral. Tem todo um glamour, uma coisa assim, que você entrar no Fórum João Mendes não tem a mesma graça, né, o mesmo brilho. Arbitragem é chique, arbitragem é linda. Isso, tem um monte de gente hoje que fala, não, de processo judicial, ai, que horror, eu gosto de arbitragem, porque isso sim é uma coisa que está num nível de elegância que eu exijo para o meu trabalho advocatício. Os arbitralistas são, normalmente, mais seletivos do que a gente que gosta de um balcão de fórum e que gosta de um elevador cheio, que pega a ação de despejo por falta de pagamento, advogado raiz, não advogado Nutella. Esses arbitralistas são todos advogados Nutella. Brincadeiras à parte, colegas, vamos só completar. Tinha muito para falar, dá para ficar falando aqui um ano de arbitragem, mas algumas coisas aqui. Arbitragem doméstica, arbitragem internacional. O que diferencia essas duas figuras? A arbitragem será doméstica se as partes disserem que a sede da arbitragem é algum lugar no Brasil. São Paulo, Rio, se indica cidade no Brasil. E a arbitragem será internacional se a sede da arbitragem for em uma cidade, em um país estrangeiro. Está como um requisito necessário que as partes indiquem qual que é a sede da arbitragem. Se a sede da arbitragem for em um lugar fora do Brasil, para que as partes possam fazer com que essa sentença arbitral seja eficaz no Brasil, efetivamente seja executada no Brasil, ela precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. A sentença arbitral é proferida numa arbitragem com sede em Paris, eu pego aquela sentença arbitral, trago perante o STJ, homologo, e, tendo homologado, eu posso executá-la aqui. O Brasil até assinou uma convenção internacional, que é a Convenção de Nova York, de 1958, que foi trazida para o ordenamento jurídico brasileiro em 2002. Ela daria a entender que
as sentenças arbitrais não precisariam ser homologadas, mas o entendimento que prevaleceu né, na leitura dessa Convenção de Nova York de 1958, válida entre nós desde 2002, é de que toda sentença arbitral celebrada fora tem que ser homologada. Com relação ao árbitro, algumas informações. Ele tem que ter capacidade jurídica, ele é equiparado para fins penais ao juiz. Então, se ele vender a sentença arbitral, ele responde por corrupção passiva, tal como o juiz que vender a sentença judicial, e ele está sujeito aos mesmos impedimentos e suspeições do juiz, ou seja, o árbitro tem que ser imparcial, ele não pode ter nenhum vínculo com as partes que são catalogados lá no Código de Processo Civil. Aí o processo civil se aplica subsidiariamente à arbitragem para definir em que situações o árbitro tem a sua imparcialidade comprometida. Mas com um detalhe interessante, porque a interpretação que se dá no campo arbitral para essas regras de impedimento e de suspeição normalmente são até mais profundas, mais amplas, mais extensas do que no próprio processo judicial. Aí entram questões extremamente complexas, né, dos regulamentos arbitrais determinarem que os árbitros revelem qualquer tipo de relação que eles tiveram com as partes. Então, o árbitro, normalmente um advogado, ele diz, olha, eu já advoguei para uma das empresas há 5 anos num processo tal, e as partes podem impugnar o árbitro quando verificarem que existem determinados vínculos anteriores do árbitro com as partes, que até excedem aquilo que o próprio Código de Processo Civil impediria, né, traria como impedimento ou suspensão. Há longas discussões a respeito disso, há regulamentos que trazem regras a respeito, há organismos internacionais que criam faixas de diferentes graus de comprometimento da imparcialidade do árbitro, um tema bastante rico, bastante interessante do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico. O procedimento, ele não é descrito na lei de arbitragem, mas se estabelece ali que o árbitro vai tentar fazer uma autocomposição das partes, que o árbitro vai ter que respeitar contraditório, igualdade, imparcialidade, persuasão racional, são todos princípios que estão enunciados pela lei de arbitragem. A sentença arbitral não é sujeita a homologação, não é sujeita a recurso, só teria um pedido de esclarecimentos, que seria o equivalente, o que na justiça se chamam embargos de declaração. É um pedido dirigido ao próprio prolator da decisão para que se esclareçam omissões, obscuridades, contradições, o que, portanto, não enseja um amplo reexame daquilo que foi decidido. E há uma série de outros requisitos da sentença arbitral, artigos 23 a 31 da lei de arbitragem. E aí, excepcionalmente, a sentença arbitral pode ser anulada perante o Poder Judiciário, depois que ela tiver sido proferida. Há um rol taxativo de casos, bastante restrito, que não inclui nenhuma questão atinente ao conteúdo da sentença arbitral, mas traria questões como a nulidade da convenção de arbitragem, proferimento por alguém que não poderia ser árbitro, a falta de elementos formais do processo ou da sentença, portanto, causas aí que não dizem respeito ao mérito do que foi decidido, mas sim a erros ou do procedimento ou da própria sentença arbitral. E aí cabe, no prazo de 90 dias a partir da sentença arbitral, uma ação de anulação da sentença arbitral. E última informação, só para fechar, é que qualquer execução, medida executiva, medida coercitiva, medida concreta, não é o árbitro que toma. O pessoal na arbitragem decide, mas quem vai cumprir é o juiz. Isso vale tanto para solução do processo arbitral mesmo, ou seja, no final o árbitro reconheceu que uma parte tem que pagar para outra R$100 mil, não é o árbitro que vai cobrar aquilo, montar um time de jagunços armados para ir na casa da pessoa e lá arrancar o dinheiro à força.
é o juiz que vai fazer isso, a jurisdição estatal vai ser acionada. Isso vale também para medidas de força que não são decorrentes propriamente do julgamento do caso. Como, por exemplo, eu quero ouvir uma testemunha. Prestar um depoimento como testemunha é considerado como um serviço público. E se a testemunha chamada a depor não vier depor, ela tem que ser conduzida à força para depor. E o árbitro pede à justiça que faça isso, é a chamada carta arbitral. O árbitro diz que decidiu chamar uma testemunha, a testemunha não veio. Juiz, mande você chamar a testemunha, pegue a testemunha pela orelha e traga aqui para ela depor. A Jennifer pergunta, como funcionam os recursos na arbitragem? Não há recursos, Jennifer, como eu disse, o único recurso cabível é esse pedido de esclarecimentos, em que as partes pedem ao próprio prolator da decisão recorrida que esclareça omissões, obscuridades, contradições, mas nada além disso. Permite um reexame muito limitado daquilo que foi decidido. A doutrina que diz que, em tese, seria possível, como a arbitragem toda pautada na autonomia de vontade dos litigantes, que eles criassem. Eu tenho dinheiro de sobra, então eu posso fazer uma arbitragem em primeiro grau com um árbitro, depois recorre, vai para um tribunal arbitral de 3 árbitros em segunda instância, e depois eu vou inventar um Supremo Tribunal de Arbitragem que eu quero botar 11 árbitros que vão sentar numa sala parecida com a do STF, vão ficar brigando entre si para deixar a audiência arbitral mais emocionante, como as sessões do Supremo, com acusações mútuas, com xingamentos. Aí eu, em tese, poderia criar isso aí. Mas ninguém absolutamente faz isso. A arbitragem, todo o regulamento fala da arbitragem de instância única, quando muito com esse recurso aí de um pedido de esclarecimentos. As partes podem inserir um recurso no procedimento por convenção? É isso, Arthur. Poder até acho que podem, mas ninguém absolutamente faz isso. Os embargos de declaração são alguma chance de anular a sentença ou rever o mérito? Se não, por que recorrer a eles? Os embargos de declaração, né, não tem esse nome na arbitragem, a lei fala em pedido de esclarecimentos, mas faz, às vezes, do que na justiça né, um papel cumprido pelos embargos de declaração, permitem corrigir omissões, obscuridades e contradições. Para efeito de esclarecer uma obscuridade, uma contradição, uma omissão, pode ser que o juiz acabe alterando, o árbitro acabe alterando a sentença arbitral. Eu aleguei prescrição. O árbitro não apreciou essa matéria, julgou procedente o pedido. Eu venho para o pedido de esclarecimento e falo, árbitro, você esqueceu de apreciar a prescrição que eu, como requerido, aleguei. O árbitro, putz, é mesmo, eu não apreciei, deixa eu apreciar agora. Tem razão, tem prescrição. Então, eu tinha uma sentença que tinha julgado procedente, aí ele, ao corrigir o vício da omissão sobre essa matéria, ele vai lá e reverte o resultado. Então, seria uma situação em que, em decorrência do suprimento de omissão, obscuridade ou contradição, o árbitro poderia efetivamente mudar aquilo que ele decidiu. Tranquilos, colegas? É um tema muito legal, eu fiquei brincando aqui, que arbitragem é chique. Eu trabalho também com processo arbitral, hoje é difícil um advogado de contencioso e não trabalhem com processo arbitral. Fiquei brincando de advogado raiz, advogado Nutella, mas eu tenho meus momentos raiz e meus momentos Nutella. Felizmente, eu posso trabalhar nas duas esferas. É legal ver as diferenças culturais que existem na justiça e na arbitragem. E eu atuo como árbitro também, Bianca. Menos porque eu fui árbitro poucas vezes. Tem gente disputadíssima para ser árbitro, leva um tempo até você gozar do conhecimento de muita gente para nomear e tal. Fui árbitro 2 vezes. Gostaria de ter sido mais. É uma experiência legal, estar do outro lado do balcão, muda até o seu jeito de advogar.